Então, hoje, 12 de abril, a nossa sexta aula do curso Freud e Lacan, aula sobre Sabine Spurgeon, e a outra parte, essa parte da Sabine Spurgeon será gravada, quem permanecer na sala está autorizando a sua imagem, e na segunda parte nós vamos discutir o caso clínico e não será gravado por questões éticas e óbvias, tá bem? Então vamos lá, Geraldino. Bom, eu proponho, então, a gente fazer essa primeira parte teórica, então, até às 9 horas, tá bom? Ou um pouquinho antes, a gente faz o intervalo e às 9 horas começamos, então, a parte da supervisão, Ó, propriamente dita. eu proporia até, Geraldino, da gente, às 8h30, parar a teoria, dar um intervalinho de uns 5 minutos e aí voltar, tipo, 20 para as 9. Como é a primeira supervisão, Tá, essa é a minha proposta, mas vamos ver. sei. Muito bem, então vamos lá. Essa personagem, eu escrevi o texto até para poder ir mais rápido, porque se eu não seguir um texto lido, eu vou varo à noite. Então, eu vou me policiar um pouco, me disciplinar para me ater mais ao texto escrito, que assim não ultrapassa a coisa. Vamos lá. Essa personagem chamada Sabina Spurgeon é uma personagem importantíssima na história da psicanálise, mas pouquíssimo conhecida. Pouquíssimo. Eu vou comentar com vocês o porquê disso, outras variáveis que foram acontecendo na época em que ela estava ligada com a psicanálise e com a análise que ela fez com Jung. Bom, e o que resultou de uma série de desencontros nessa história, e de encontros ou mal encontros também, que fez com que o nome dela não fosse inserido, a começar pelo próprio Freud. O Freud, tanto quanto o Jung, tiveram uma correspondência razoável com ela. Então, nas correspondências, Jung, Sabina e Freud, Sabina, tem muita informação, mas essas correspondências não chegaram. Ah, já está publicado aí? Bem que é a Sabina de Jung e Freud. São as cartas, né, Helena, que estão aí? Então, essas são algumas das cartas, mas a íntegra das cartas vai ser publicada no terceiro volume dessa outra coleção. Então, Ah, tem sim, essa coleção que está na nossa bibliografia, que é recém-lançada, sei. a Renata Kronberg, Neto Kronberg. inclusive, a gente fez, pela editora Blucher, são as obras completas, serão 3 volumes. Então, e a primeira edição foi de 2014, que é essa edição aqui, Sei. que se for procurar, custa R$ 600 o livro, já vi até por R$ 1.200, esse antiguinho. É isso. Mas foi coisas da edição. E essa aqui, que é a coleção atual, e o terceiro volume vai ser a íntegra das cartas e também uma reflexão a respeito da questão da morte da Sabina, que a gente já vai falar. Sei. Mas essas cartas já eram divulgadas antes? Eram publicadas ou é a primeira vez? Não, esse aqui já é de, deixa eu ver o ano aqui, de 2012, são os fragmentos da correspondência, não são as cartas Sei. na íntegra, mas Mas as reflexões. é da Kronberg também, né? Não, esse é de uma Sabina Rischenbacher. Ah, sei. Bom, mas Sabina enfim, Rischenbacher. de qualquer maneira, é muito recente a publicação desse material, né? É esse aqui, Diário Freud, de uma Secreta Simetria, sim, e aqui é uma documentação, a correspondência entre a Sabina, Freud e Jung, encontrada nos porões da antiga sede do Instituto de Psicologia de Genebra. Esse sim. material chegou por acaso às mãos do professor Aldo Carotenuto, era Uhum. da Sabina, de uma ex-paciente de Jung. Que é assim. Então, essa é a explicação do que eu estava dizendo há pouco, né? Só recentemente, bem recentemente, a gente está tendo informações a respeito dessa pessoa, a Sabine Spurgeon,
E, por esse motivo, sabe-se lá por que que essas cartas não foram publicadas antes. Então, eu vou tentar, mais ou menos, articular aquilo que eu acho que causou esse delete da Sabina aqui na história da psicanálise. Era para ser muito mais bem explorado, mais bem conhecido. Mas, enfim, houve algumas situações que facilitaram ou provaram isso. Vamos lá. Então, quem é a Sabina? Nasceu em Rostov, na Rússia. Era judia. Tornou-se psiquiatra e psicanalista, esquecida pela história da psicanálise, e só recentemente tem sido pesquisada e estudada, sobretudo depois que a indústria cinematográfica produziu 2 filmes sobre ela. Isso foi uma surpresa. E filmes são recentes. Um é chamado Jornada da Alma, 2004, filme lindíssimo, belíssimo. E o outro é Um Método Perigoso, de 2011. O primeiro é do cineasta Roberto Faenza, o diretor Roberto Faenza fez Jornada da Alma e David Cronenberg fez Um Método Perigoso. Ambos os filmes são muito bons, embora eu prefira o primeiro, Jornada da Alma, mas se tiverem chance de assistir, vão aprender essa história tão bonita. Mas, bom, não sei se todos vocês já ouviram falar dessa pessoa, Sabina Spielrein, né? Alguém já sabia? Já tinha lido alguma coisa? Já sabia, não? Ou não? Tem gente que sabe, tem gente que não. Então, isso é uma história recente, por isso justifica-se essa questão aí de ser ainda pouco divulgada, né? Muito bem. Mais recentemente, 2014, tanto 8, 9 anos atrás, é que a Renata Kronberg, que publicou esses livros, que a Helena estava mostrando aí agora, ela lançou 2 dos 3 volumes das obras completas de Sabina, com o título Sabina Spielrein, uma pioneira da psicanálise, editora, chama-se Livros da Matriz, aqui em São Paulo. Então, felizmente, né, que 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Um filme, aliás, 2 filmes e 3 volumes, e o terceiro ainda está para sair, das obras completas de Sabina e os comentários feitos pela Renata. Muito bem. Então, somente agora, né, estamos tendo acesso, por isso esse desconhecimento total, somente agora estamos tendo acesso a essa personalidade tão importante e tão desconhecida da história da psicanálise, que envolve necessariamente suas ousadas experiências transferenciais com Jung. Talvez até este seja um dos motivos porque ela foi praticamente censurada, a história dela foi censurada até agora, né? Porque eu escrevo aqui, ousadas experiências transferenciais. Os filmes mostram muito bem isso, como que aconteceu. E as desavenças conturbadas entre o seu analista, que foi o Jung, e o seu grande mestre dela, Freud. Quer dizer, essa história toda da Sabina aconteceu no momento em que o Jung e o Freud estavam numa briga de cachorro grande, com respeito aos cachorros, tudo respeito. Eles estavam brigando muito, estavam se separando, estavam discutindo muito, e nesse momento, então, a Sabina é levada em tratamento com o Jung, que fez o primeiro atendimento psicanalítico dele. Foi a primeira vez que o Jung utilizou o que ele chamou, mostrado lá no filme, ele chamou o método da psicanálise. Portanto, o Jung não tinha nenhuma experiência como analista nesse momento, e também
não consta que ele tenha feito análise com ninguém. Da mesma maneira que o Freud também. Da mesma maneira que o Breuer também. Então, a gente vai tendo aí uma visão de como essas coisas estavam começando de uma maneira muito mal parada e inexperiente. Dos três, né, do Breuer, do Jung e do Freud, o que saiu melhor, bem melhor, foi o Freud. Ele, apesar de tudo, bom, cometeu pequenos deslizes aqui e ali, mas nada grave. Não, nada muito grave. Ele, pessoalmente, se manteve sempre dentro da total ética. E algum erro que ele tenha cometido foi no sentido mesmo teórico, como aconteceu com o caso Dora. O caso Dora, que foi o primeiro grande caso do Freud, em algum momento ele se deixou levar pelos seus próprios preconceitos pessoais, né? Coisa que o analista não pode fazer, porque isso significa incluir ali na análise juízo de valor, que eram os valores dele, porque ele achava que Dora era homossexual, né? E começou a doutrinar ela, de certa maneira, coisa que a gente não pode fazer nunca. Não tem nada que doutrinar ninguém, não tem nada que passar, fazer julgamento de certo e errado, tem que respeitar o desejo da pessoa e ponto final. Então, o Freud deu aí uma pequena derrapada, a análise ficou prejudicada, a Dora saiu, suspendeu a análise por própria conta, porque percebeu que o Freud não teve uma escuta adequada dela. Tudo bem, mas o próprio Freud já reconheceu, ele confessou isso no próprio caso que ele publicou e reconheceu, porque errou, né? Então, essa foi a parte honesta assim, do Freud, e a partir daí, naturalmente, ele nunca mais teve nenhum problema com nenhum paciente por aí. Bom, estou voltando a essa vida. Em 1904, esqueci de falar, ela nasceu em 1885. 1885 é uma data onde Freud estava começando a estudar os vários métodos de tratamento da histeria, coisas do tipo, hipnose, por aí vai. O Freud mal estava começando. E ele tinha lá, então, uma parceria de trabalho com o Breuer, e aconteceu nesse momento, poucos anos depois disso, também um grande fracasso agora do Breuer com a sua primeira paciente também, que foi a Ana O. E ele se envolveu apaixonadamente com ela, sexualmente com ela, e foi um drama. Foi um drama e, bom, esse caso ficou aí como o início um tanto desastroso, né, da psicanálise, mas o que estava sendo desastroso? Era a questão da transferência. O não entender o que significa transferência analítica e não passar pela experiência analítica, não, se a pessoa não se preparou para a função de analista. Então, não era de esperar que acontecesse outra coisa. O envolvimento afetivo, sexual, né, a ponto de a Sabina, por exemplo, se tornar amante do próprio analista, do próprio Jung. Então, esses erros foram fatais no começo, mas serviram de lição, porque a partir daí o Freud vai então tomar mais cuidado de orientar os novos analistas dentro da ética, dentro dos princípios básicos dentro da psicanálise, que para ele eram muito claros, mas talvez não fosse para todos os outros. Ô, Geraldino, só um acréscimo que a formalização das questões dos limites da psicanálise aconteceu em 1925. E a partir de 25 ficou realmente explícito, olha, amigo não vai tratar amigo, não vai tratar filha, não vai tratar, e não vai virar namorado, nem amante, nem nada. Mas vejam, a gente está falando desta época de 1910. Estava bem longe ainda dessa formalização de 25. Sim. Mas acontece que, bem antes desse 1925, o Freud já havia dado alguns conselhos para os jovens analistas entre 1912 e 1915. Nessa época, o Freud escreveu vários artigos, tipo como trabalhar a questão da conferência, recomendações aos jovens médicos.
como funciona o inconsciente, como se trabalha os sonhos, tudo isso já nessa época que Sabina está aqui em contato, logo depois que teve contato com Jung, e foi essa coisa aí meio inesperada. Então, o Freud se deu conta e correu para escrever artigos, e foram chamados pelo tradutor de escritos técnicos, o que não é bem correto, não é bem isso. A psicanálise não ensina técnicas, nós não temos técnicas, nós temos a ética. Então, esses artigos foram artigos sobre ética da psicanálise, ainda que o Freud colocasse como sendo conselhos, observações, recomendações aos jovens médicos, médico que chamava, era analista, né? Chamava de médico. Recomendações para que não se repetisse o que aconteceu com Jung e a Sabina. Então, logo depois, ele tomou conta de, mais ou menos, disciplinar isso, né? Mas são artigos não técnicos, porque não se ensina técnica de psicanálise, ensina-se uma ética. E aí, o que vai acontecer depende do inconsciente do paciente, depende das associações que ele vai fazer, depende da escuta do analista, que essa é a função do analista, é escutar. Não é se envolver emocionalmente, se apaixonar, deixar tudo acontecer e depois dar um desastre total. Espera aí. Minha página fechou aqui. Ah, de novo. Puta merda. Você quer que ponha aqui na tela, Geraldino? O meu está aberto, eu posso compartilhar, aí você vai vendo. Você quer? Ah, põe você acha mais fácil de ir acompanhando. Eu estou reclamando que está aparecendo aqui aviso de Avast toda hora. Cara, tem a dó, né? Invadindo a tela. Bom, então, eu estava lendo... eu ia ler agora exatamente 1904, né? Em 1904, então, Sabina entra em grave crise psicológica e foi levada para ser internada. E, no hospital, ela foi direcionada para Carl Jung, que era quase a idade dela, só 10 anos mais velha. Então, essa foi a primeira paciente de Jung tratada pelo método psicanalítico. Ele também analisou a sua esposa, Emma, o Jung, olha só. Bom, não consta que Jung tenha sido analisado, e isso pode esclarecer esses erros iniciais aí. Bom, o que tinha a Sabina? Sintomas dela. Sintomas da paciente começaram com alucinação de estar sendo ameaçada por 2 gatos. Mas aqui eram gatos, animais irracionais, porque o grande gatão da vida dela foi o próprio Jung, né? Que não só ameaçou, mas fez dela gato-sapato. Mas vamos lá. Aí surgiram angústias noturnas, fobia por animais. Aos 4 anos, começou a reter as fezes, a ponto de se sentar sobre os calcanhares, fechando o ânus para impedir a defecação. Isso durante dias seguidos. Aos 7 anos, troca estes sintomas pela masturbação. E, quando jovem, tem crise de depressão e surto psicótico por 1 ano. O texto, ou os textos que a gente dispõe, tentam fazer um diagnóstico do que teria acontecido com ela. Aqui, por exemplo, aparece que teria sido um surto psicótico, mas em outros lugares, e pela fala do próprio Jung, ele considera que não era psicose, que era histeria. Então, ficam esses 2 diagnósticos aí de psicose e de histeria. Ambos têm muita coisa em comum. Bom, eu sou levado a considerar que era melhor pensar esse diagnóstico como histeria mesmo, até porque ela se curou, e se curou totalmente, o que é muito difícil quando se trata de uma psicose. Bom, em 1908, Sabina torna-se amante ardente de Jung, com uma paixão incontrolável.
Agora, foi diagnosticada como histérica, por ele, como eu disse há pouco, né? Aí aconteceu de tudo, desde a loucura amorosa até a tragédia da separação. Que tragédia foi essa? A tragédia foi o seguinte, aliás, o que acontece sempre que um psicanalista se deixa levar pelos afetos e responde a essa demanda de amor, que é normal da parte do paciente, ele vai pedir, ele vai fazer uma demanda de análise, e toda demanda é uma demanda de amor. Só que o Freud deixou muito claro naqueles textos que eu citei há pouco, que essa paixão ou este amor não é relacionado com a pessoa do analista, não é pessoal. O analista tem que saber, isso através dos estudos, ele tem que saber que existe esse fenômeno chamado da transferência, que tem vários significados aqui, seria uma transferência de algum desejo, de algum amor, enfim, de de algum afeto, e se dirige, de fato, a outra pessoa. Mas como isso não consegue ser resolvido com a outra pessoa, então a pessoa procura análise e dirige isso ao analista como se fosse com ele, mas não é com ele, né? Então, o que aconteceu com o Jung foi que ele também se deixou apaixonar por ela, em vez de interpretar a demanda dela, qual era o desejo que estava incluído ali, que não era para ele pessoalmente, mas ele assumiu como sendo pessoal, como se fosse vantajoso para ele, enfim. Foi uma relação de amantes, né? Não tem nada a ver com a função do analista, como eu falei há pouco, que a função é escutar, não é isso. Bom, a partir daí, Sabina forma-se em medicina e é a primeira mulher a fazer uma tese sobre psicanálise. Um pouco depois, ela se encontra com Freud e se torna membro da Sociedade Psicanalítica. Então, estamos aí agora já, a Sabina, ligada a dois grandes homens, o Jung e o Freud. Não dá para negar que, aliás, o próprio Freud admirava profundamente o Jung, nesse momento mais ou menos aí, volta até de 1910. Eles eram muito amigos, o Freud ficava muito feliz de ter na psicanálise um sujeito que não era judeu, no caso era o Jung, porque se fazia muita acusação na psicanálise, isso aqui é um grupo de judeus. E o Freud não gostava disso, mas os amigos dele, que estavam mais perto, eram todos judeus. Então vem o Jung e abre um pouco essa perspectiva de que a psicanálise não é exclusivamente composta nem feita para judeus. E o Jung era inteligentíssimo, o Freud considerava ele quase como um príncipe e praticamente pensava que o Jung seria o substituto do Freud. Ele foi até convidado para ser aí o diretor ou chefe da IPA, Associação Psicanalítica Internacional, mas a briga entre os dois começou já nesse momento, exatamente aí. E a Sabina adorava tanto o Jung quanto o Freud. O Jung, por ser amante, o Freud, por ser mestre. Ela considerava o Freud como um grande mestre, respeitava muito, aprendeu muito com ele, e o Freud se manteve sempre dentro desse relacionamento totalmente ético, né, e de mestre, no lugar dele. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Quando Sabina já estava bastante apaixonada pelo Jung e correspondida bastante também por ele, o que ela fez? Chegou para ele um dia e falou, olha, é o seguinte, agora eu quero ter um filho seu, com você. Bom, aí começou a tragédia, porque o Jung bancou o cara pouco leal a ela, né? Que viveu uma questão de amantes durante tanto tempo. O que ela podia esperar disso? A não ser que fosse casar e que tivesse filhos, mas logo que ela pediu um filho para ele se negou totalmente. E aí ela ficou decepcionada, né? E o Jung ficou também perdido, aliás, porque a mulher do Jung, a Emma,
ela já tinha percebido há muito tempo aquela relação com a paciente. Ela já tinha sacado que as coisas não iam bem, a famosa intuição feminina. E ela um dia chegou para o Jung e falou o seguinte: olha, eu sei o que está acontecendo com você e a sua paciente, mas agora você vai ter que decidir. Ou eu, ou ela. É o famoso repto, que é as mulheres, quando se sentem traídas, né, fazem para os seus maridos. Mas o Jung preferiu largar a relação com a Sabina e se manter com a sua esposa, né, e o convidou para fazer uma grande viagem naquele momento, como se fosse uma segunda lua de mel. Ele foi, né, e a Sabina ficou lá a ver navios. Então, o Jung explicou, o Jung procurou o Freud também. Tanto o Jung quanto o Sabina procuraram o Freud para conversar. Era o ponto, o foco ali de conversas, né? De acertos, enfim, onde as pessoas tinham liberdade de poder falar. Aí o Jung se queixou da Sabina. Falou: a Sabina me largou só porque eu não quis dar um filho para ela, só porque. Era o que ela mais queria. Isso era o fundamental para ela. Ele fez, não tivesse importância, né? Embora ele sempre também foi honesto de confessar que foi sempre muito mulherengo, né? Isso a mulher dele sabia, mas ele explicou, isso eu li há muitos anos atrás, num livro que o Jung escreveu, não sei se foi sobre sonhos, não lembro mais, e ele conta essa fama dele de mulherengo, e ele justifica assim: ah, mas a minha mulher é muito boazinha, muito boazinha. Mas não era, não. Chegou aqui no caso da Sabina, ela falou: olha, vamos parar com isso. Bom, então, ele foi conversar com o Freud e falou que isso era culpa do diabo. O diabo tenta e seduz. Bom, o Freud riu na cara dele: mas vai falar de diabo? Psicanalista, nós estamos falando de desejo, né? O desejo é seu, não é do diabo. Ele pode ajudar um pouco, mas a responsabilidade é sua, né? E fez uma gozação com relação a essa questão do diabo. Mas o Jung falou que não tinha culpa nenhuma. Não tinha culpa nenhuma. Muito bem. Em 1909, Freud recebe uma carta de Sabina pedindo para conversar com Freud. E ela foi lá e expôs a situação dela, e o Freud foi assim até aparentemente meio seco com ela, meio seco. E só falou o seguinte: olha, não se compadeceu dela, não entrou no jogo, no sofrimento dela, mas incentivou-a a resolver sozinha o problema. Ela foi pedir ajuda. Falou: resolva sozinha e desfaça, e faça um luto, né, de uma relação que é impossível. Não dá para continuar, até porque o Jung não queria mais. Aí já estava obrigado com a Sabina. E ele preferiu voltar para a própria esposa. Bom, eu faço aqui um parêntese que eu não escrevi aqui no texto, mas tem muitos anos que, lendo essa história, o pouco que havia disponível por aí, eu fiquei com a impressão de que pode ter havido algum ciúme entre Freud e Jung. Isso é coisa minha, não, nada, mas há alguns indícios, né? Por que o Freud foi assim um tanto também seco com a própria Sabina aqui? Bom, a Sabina, o Freud admirava muito bem a Sabina. O Freud sempre teve uma admiração muito grande para algumas mulheres que eram, além de inteligentes, sabiam escrever, sabiam falar. Então, ele dava muito valor a isso. E Sabina era uma dessas. Bom, mas o que acontecia? Sabina respeitava os dois, tanto o Jung quanto o Freud, mas escolheu o Jung como amante. Aí é difícil. Mas deixa entre parênteses. Eu acho que pode ter surgido algum ciúme mesmo
do Freud com relação à Sabina. Mas essa é só uma explicação assim, à margem, porque o que estava acontecendo, de fato, nesse momento, é que o Freud e o Jung estavam brigando, e briga feia, que não tinha nada a ver com a Sabina. Essa briga era outra. Essa briga era pelo fato de que o Jung estava se distanciando dos ensinamentos do Freud, seguindo um caminho completamente que o Freud não aceitava. Aliás, a partir daí, o Freud deixou de considerar o Jung como analista. E a teoria dele não era psicanálise, dizia o Freud. Era uma psicologia. Foi esse o nome que o próprio Jung deu. É uma psicologia profunda, seja lá que nome que se dê. Mas a ideia de que o Jung foi falar sobre o tal do inconsciente coletivo, isso assim, o Freud foi o fim da relação. Não existe inconsciente, para o Freud, não existe inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo seria de quem? De ninguém especialmente, é da massa, da população em geral. E para Freud, o inconsciente é algo de que nós somos responsáveis. Alguém não pode dizer, eu cometi um crime, mas é porque foi o inconsciente coletivo que me levou a fazer isso. Mas não tem nada a ver. Aqui ele falou, né, da Sabina, que não tinha nada a ver com isso. Né? Mas o pior do Jung foi de desenvolver uma teoria sobre a diferença de inconscientes entre as nações, entre os povos. E ele falou claramente que o inconsciente dos judeus era mais fraco, era menos perfeito que o inconsciente dos arianos. Aí isso não é psicanálise nem psicologia, nem sei o que é isso. Como é que você fala que uma raça, pelo fato de uma raça judia, não desenvolveu bem o seu inconsciente, mas a raça ariana, sim. É a eugenia aplicada à psicologia. Uma Exatamente. dita pureza de uma suposta raça. Exatamente. Não. Aliás, tanto que também, entre aspas, né, o Jung manifestou uma predileção não pequena com relação aos nazistas, ao nazismo. Isso quem conta é Elizabeth Odinesco, excelente historiadora e psicanalista. Né? Então, o Jung teve assim mais ou menos do lado, né, do Hitler. Ele até criticou o Freud, porque disse que o Freud não dava nenhuma razão, nenhum valor para o nazismo, como se fosse um defeito do Freud. Bom, mas isso aqui é a parte, né? Mas só um Mostra parênteses, Geraldino. Oi? Só um parênteses, o Christian Dunker fez um episódio daquela série falando nisso, justamente comentando essa questão do Jung. E precisou Sim. fazer mais um, porque os próprios junguianos não estudaram direito a história do Jung e começou aquele bate-boca de internet. Então, Sim. vale a pena ver, procura Dunker e Jung, Jung, e essa polêmica aparece porque foi muito séria, foi muito Sim. autêntica, tanto dele ter a simpatia pelo nazismo, como por ele criticar Freud por não ter. Pois é, logo Freud, que foi perseguido como judeu pelo nazismo. Ele e a família toda. Né? Então, vocês veem como, nesse momento que a gente está descrevendo agora, a confusão era total entre o Jung e o Freud, entre Sabina e o Jung. Com o Freud não se meteu nessa confusão. Ele foi sério, recebeu a Sabina, orientou, mas não me parece ter dado tanto valor que ela merecia. Bom, eu vou falar aqui mais para baixo qual foi a contribuição que o Freud colocou, né, nos seus textos, né, sobre a Sabina. Vamos lendo que já chega lá. Bom, ora, por que agora Sabina aparece ressuscitada praticamente e reconhecida? Porque ela teve uma contribuição importante com relação à teoria da psicanálise. Ela falou sobre a pulsão de destruição em 1911. Era o momento da briga feia, dos três, entre si, mais ou menos. Né? Ela falou sobre a pulsão de destruição, que foi confessadamente por quê? Pelo próprio Freud. O próprio Freud reconheceu e confessou
que Sabina foi quem inspirou Freud a falar da pulsão de morte. Isso quase 10 anos depois. Então, 10 anos antes, Sabina falava sobre pulsão de destruição e o Freud, além do princípio do prazer, falou da pulsão de morte, da compulsão à repetição, tal, tal, tal. Muito bem. Eu vou falar mais embaixo, mas eu vou adiantar agora, já que eu toquei no assunto aqui. Não, pode deixar lá onde estava. Eu vou adiantar, porque essa confissão que o Freud faz, que Sabina foi importante para um conceito tão fundamental da psicanálise, que é a pulsão de morte, ele aceita isso humildemente, não tem problema, não. Mas, por outro lado, essa citação está numa notinha de rodapé. A única vez que o Freud falou da Sabina. Isso é inacreditável. Uma mulher dessa estatura, né, dessa importância. Então, aqui, mais uma vez, eu acho que deve ter alguma questão aí de ciúme entre os dois. Por que ele escondeu tanto a história da Sabina? Seria para esconder juntamente a história do Jung? Mas Sabina não precisava passar por isso. Ele podia ter falado das vantagens, né, de Sabina sem entrar na questão lá da relação dela com Jung. Mas, enfim, é uma nota de rodapé. Eu cito aí mais embaixo, até a página, vai aparecer já já aí, do texto do Freud sobre Além do Princípio do Prazer, e 4 linhas de rodapé, só. Única vez que Freud fala de Sabina. Bom, merecia muito mais e agora ela está sendo reconhecida e recolocada no seu devido momento, no lugar. Muito bem. Além dessa confusão toda que eu já estou citando até aqui, Sabina com Jung, Freud com Jung, né? Nós estamos nas vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai logo acontecer em 1914. Então, o mundo se estarrecia com as horrorosas consequências da Primeira Guerra Mundial, 14 a 19, que só confirmaram as premonições de Freud sobre a agressividade, a criminalidade, a guerra, a mortandade provocada pelos seres humanos. E, a partir daí, o que o Freud já havia profetizado foi mais do que realizado. E coisa forte que é a pulsão de morte, ou pulsão de destruição, se quisermos usar, então, o conceito da Sabina. E é praticamente a mesma coisa, né? Está bem relacionado. Então, Sabina, Freud e Jung foram atingidos por essa constatação, que produziu efeitos nefastos no trio. Então, não foi só questão do Jung, foi também o que se passava no mundo inteiro. Aliás, já nessa época, eu não citei aqui, mas está lá no livro sobre a Sabina, já nessa época a história da Ucrânia estava também meio conturbada. Já se falava da Ucrânia, que hoje está aí de novo, em guerra, né? Muito bem. Quanto a Sabina, completamente curada, por isso que eu digo, né? Não deve ter sido psicose, porque tem muitos sintomas muito parecidos com a esquizofrenia e a histeria. Então, dá para confundir uma coisa com outra. Mas como ela se curou e depois trabalhou de uma maneira muito perfeita, vamos ficar, eu acho, com o diagnóstico de histeria. Então, agora já estava curada e se casou com um médico russo, Pavel Naumovich, e estava grávida. Aquele filho que ela pediu para o Jung, que ele não deu, agora ela teve com esse médico com que casou, e o Freud manifestou uma grande alegria dela ter casado com esse cara, com esse médico, e de ter constituído uma família, teve 2 filhas, né? Então, no momento talvez mais grave da briga ou da separação do Freud com Jung,
Bom, aí o Freud se mostrou mais simpático com ela, né? E dar os parabéns por ela estar casada significa que você se livrou de uma peste. Está do Jung, que te tratou mal, que te enganou, que te traiu, né? E deixou ela ter toda aquela esperança, toda aquela amabilidade, aquele amor, enfim, e depois simplesmente cai fora, né? E não dá satisfação. Aliás, os pais da Sabina também mandaram cartas para o Jung pedindo explicação para ele, pedindo satisfação ao Jung. Ele também não deu a menor pelota para os pais da Sabina. Enfim. Bom, a partir daí, então, durante 10 anos, Sabina exerce atividades clínicas na Alemanha, na Suíça, na Áustria, e também dedicou-se à análise infantil. Olha só, teria sido a primeira analista de crianças. Ninguém conhece, todo mundo fala que foi a Melanie Klein, a Anna Freud, mas Sabina estava aí, né? Atividades clínicas e tal. O aluno mais famoso dela foi o psicólogo Piaget, Jean Piaget. Foi aluno e paciente dela. Dedicou-se, então, à análise infantil e a pesquisas sobre linguagem infantil. Olha que coisa curiosa. O que ela foi pesquisar? Como é que surgem nas crianças essas duas palavras, mamãe e papai? Olha que coisa mais linda, que coisa delicada. Ela tinha 2 filhas, né? Então, a linguagem da criança começa a se organizar em torno de nomes como mamãe e papai. É aquilo que depois, bem depois, bem recentemente, o Lacan vai chamar de la langue, a língua, juntos. E é essa linguagem que a criança aprende diretamente da mãe, nesse momento de entrada, aí quase na cultura, né? Enfim, na sociedade, como um ser humano, que não é um infante, não é infância, ele já está falando. Portanto, já é alguém ligado à lei, porque a linguagem não se desliga da lei de maneira alguma, embora essas palavras mamãe e papai são cheias de imaginário, mas de imaginário ele precede o simbólico mesmo, não tem como chegar no simbólico sem passar pelo imaginário. Muito bem. Em 1924, Sabina retorna à Rússia. Dedica-se à análise com crianças, atividade esta que ela chamava de pedologia. Pedologia. Esse prefixo pedo de pedagogo, de pedagogia, criança, para idosa criança. É a ciência com as crianças, é o cuidado com as crianças. Bom, pedagogia, né, que nós temos hoje. Mas por que usava essa palavra? Ela não fazia pedagogia. É porque não podia usar a palavra psicanálise. As pessoas seriam presas se falasse de psicanálise. Olha só o que é um Estado ditatorial, né? Coisas de cultura que são relegadas assim para a cadeia. Ninguém podia falar. Os livros de Freud tinham sido queimados, né? E a psicanálise a duras penas, quer dizer, ela fazia isso tudo escondido. Então, e tem outra coisa, né? Que tanto a Sabina quanto o Jung conviveram não só com a Primeira Guerra Mundial, mas também com a Segunda, coisa que o Freud escapou. O Freud viu só a Primeira, né? E na vésperazinha da Segunda Guerra, ele tem que fugir, né? da Áustria, vai morar na Inglaterra. Bom, e logo depois ele morre. 1 ano e pouco depois que ele saiu, ele morre. Então, não viu a Segunda Guerra. Imagina, coitado, ele já estava mais do que cheio com a primeira. Deve ter agradecido muito ter morrido antes da outra, né? Mas
como essas duas grandes guerras, né, deram força à tese do Freud sobre a destrutividade humana, sobre a agressividade, sobre a guerra, ele escreveu um outro texto sobre a guerra, né? Enfim, sobre a pulsão de morte. Por que procurar a morte de tal maneira, né? Hoje está de novo aí a Ucrânia. Já naquela época da Sabina já estava também em guerra. Bom, enfim, é assim que a tese da psicanálise da pulsão de vida e pulsão de morte foram muito bem achadas, embora o Freud tivesse assim, uma certa dúvida a respeito desses conceitos, ele achava que era forte demais, né? Mas, enfim, se duas guerras mundiais não são suficientes para a prova, não haverá prova nenhuma, né? Mas não é só isso. Isso foi um episódio desse momento da vida. A humanidade toda viveu de guerra desde sempre. Está até hoje. Muito bem. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, na véspera, né? Não, durante a Guerra Mundial, no confronto entre o Exército Vermelho da Rússia e as tropas alemãs, olha só o que aconteceu. Os russos chegaram a acreditar que os nazistas invadiram a Rússia para salvar os russos da selvageria de Stalin, que era outro ditador. Não basta. Já o Hitler, como o Stalin estava ali também na Rússia fazendo das suas, né? A sua outra ditadura. Então, acharam que os nazistas seriam bem-vindos, porque iam salvar de uma outra ditadura. Mas não aconteceu nada disso, né? Então, os nazistas executaram dezenas de milhares de judeus. Então, sendo judeu, não pode estar em lugar nenhum, não pode viver em lugar nenhum, nem na Alemanha, nem na Rússia, nem em nenhum país. Então, a família Spielrein era judia. E ela foi morta junto com as duas filhas dela, né? E jogada naquelas valas comuns, no meio de um monte de cadáveres, mas essa foi a sina dela, coitada, né? Com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanto sofrimento. Bom, enfim. Os textos que a Sabina escreveu, isso ninguém sabia até recentemente, isso é coisa nova. Ela deixou 3 livros. O primeiro, com esse título interessante, Conteúdo Psicológico de um Caso de Esquizofrenia. Foi sua tese de medicina. A primeira tese em psicanálise defendida por uma mulher na universidade. Ela foi pioneira, um monte de coisa. E que caso é esse de esquizofrenia? É o relato do tratamento da paciente dela, de uma paciente dela, onde ela afirma que a origem da esquizofrenia está na repressão do conteúdo sexual atual e infantil. Ela até avançou um pouco mais além do Freud, que o Freud fala isso, mas só com relação à neurose. Para o Freud, todo comportamento, toda questão neurótica surge em função do recalque da sexualidade. Bom, ela aqui já está dizendo que a esquizofrenia também. Bom, enfim, dando essa importância que a sexualidade sempre teve e tem na psicanálise, como sendo uma coisa que tem que ser vivida de acordo com os desejos das pessoas, tem que ter liberdade, não pode ficar sendo reprimida, porque o que a sexualidade faz de mal? Uma das poucas coisas boas e saudáveis que o ser humano tem, né? Vai logo impedir isso. É claro que tem que ficar doente. E pela liberdade ou pela satisfação dos seus desejos, pelos sonhos que são muitas vezes de conteúdo sexual, isso é vida. Isso é pulsão de vida. Mas a pulsão de morte parece que vem, tem que abafar tudo isso, né? Então, ela também previu aquilo que o Freud ia afirmar, né? Que a neurose é efeito de uma repressão sexual. Muito bem.
Segundo livro, A Destruição como Origem do Devir. É um pensamento profundo também, né? De novo, a ideia da destruição. Isso foi apresentado na Sociedade Psicanalítica de Viena, que na época se reunia na casa do Freud, lá na Bergasse, né? Na rua Bergasse. Então, ela diz que o conceito de morte que está contido também na pulsão sexual, que a pulsão sexual ela é de vida e de morte, né? Então, é essencial no processo de transformação. Olha o raciocínio interessante, né? A destruição como tendo algum efeito bom que vai levar as pessoas a se transformarem. Pelo menos parece um desejo, uma esperança que ela tinha. O que não parece muito que é assim que funciona, não, né? É guerra atrás da guerra e a gente não vê muita transformação para melhor, não. Agora são as escolas, as creches e os hospitais que estão sendo atacados por praticamente adolescentes, às vezes pessoas mais idosas, mas adolescentes, né? Que se apresentam lá com arma, com faca ou com revólver e matam uma meia dúzia de crianças, meia dúzia de doentes nos hospitais, meia dúzia de alunos nas escolas. Que coisa estúpida! Que avanço é esse? Que evolução é essa? Mas todos nós nos lembramos da nossa época de grupo escolar, da infância, quando a gente ia para a escola, certo? Era tão mais simples, era tão mais livre, era tão gostoso aquilo, né? Hoje as crianças devem ir para a aula com puta medo, né? E os pais também ficam morrendo de medo de deixar a criança para a escola. Sabe lá o que vai acontecer? E agora a gente está tendo aí essa visão horrorosa, né, de que o governo decidiu que em cada escola vai ter um policial armado lá. Que coisa horrorosa, dentro de uma escola, ter polícia armada, né? Bom, enfim, essa é a evolução de que ela fala, que esse tipo de destruição pode dar origem, né, a algo de bom. Vamos esperar, né? Vamos aguardar. E aí volta aquela discussão, no Brasil precisa mudar a idade de minoridade, né? Tem que diminuir, porque pessoas aí estão cometendo crimes, e não pode ser penalizadas. Bom, a proposta que anda por aí é de baixar de 18 anos para 16 anos. Mas esse pessoalzinho que está invadindo as escolas, ameaçando e matando, tem menos que isso ainda. Tem gente de 13 anos fazendo isso, então vai baixar a maioridade para 13 anos, aí também não dá, né? E é uma coisa assim, que a gente não vê saída, porque essas pessoas, esses rapazes, ou até mulheres, eventualmente, que fazem isso com menos de 18 anos, não podem ser presos. Olha que beleza, eu vou lá, faço o que eu quero, agora não posso ir para a cadeia, eu sou de menor. Que situação na sociedade? Ah, bom, o que se vai fazer com isso? Está aí um dilema, né, para ser, quem sabe, solucionado, né? Não sabemos como, mas talvez pela própria educação. Mas a educação exige que não tenha soldado na escola, né? Tenha paciência, que isso não é educação. É. Bom, isso é transformar a escola num quartelzinho. Muito bem. Aqui que eu falo da nota de rodapé. Então, isso está no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, tanto 10 anos depois que a Sabina falou a respeito, e o Freud escreveu isso por uma referência de Freud a Sabina Spurey em míseras 4 linhas. Miséria! 4 linhas de nota de rodapé. Vocês encontram isso lá na página 75 do texto do Freud, Além do Princípio do Prazer, no volume 18, né, da edição Imago. Que tristeza, que pobreza para uma pessoa do tamanho da Sabina, né?
O terceiro livro chama-se A Sogra. Olha que título. No qual ele descreve sua concepção do aparelho psíquico. Não sei por que ela colocou esse título, mas, enfim, aborda aí os temas da filiação e da maternidade, eixos para a constituição do feminino. Olha aí como essa mulher era avançada. Do feminino, da empatia feminina e as configurações do relacionamento da mãe com a filha e com o filho. Bom, bem rápido, né? Só falta agora a conclusão, mas acho que consegui chegar. Você tem o texto escrito, depois pode ler com mais calma isso aí, né? E se eventualmente quiserem voltar a perguntar em algum momento, que eu já vou abrir um tempinho para a gente perguntar alguma coisa também. Só a conclusão. Então, a análise de Jung com Sabina assistiu a belas manhãs de amor, de paixão, e também a fortes tempestades, da separação, da decepção, do sofrimento. Então, essa questão da discussão do que o Jung fez nessa análise, é claro que merece toda a nossa decepção com o fato e também a gente condenar isso, a nossa condenação. Isso não é função de analista, se envolver sexualmente com um paciente dentro dessas condições, né? Bom, porque onde é que estava a escuta do Jung? A gente falou já hoje várias vezes, a função do analista é escutar. O que ele escutou, além dos gemidos da Sabina? Não é para escutar isso. Para isso existem outros lugares e outras situações. Mas é uma pena. Que ele fez isso, isso foi um desastre, né? Foi um escândalo. E os dois filmes que rodam por aí mostram muito bem isso, como aconteceu. Mas não podemos também desconhecer que essa análise do Jung, com Sabina, apesar de totalmente errada, equivocada, fez bem a ela. Ela sarou. Como? Sei lá. Sabe-se lá como é que ela sarou. Talvez aquele livro dela, né, tenha mais ou menos uma relação com isso. A destruição, que foi a análise dela, que não foi uma destruição, mas pode dar origem a alguma coisa boa no futuro. Para ela foi bom. Então, honra seja feita ao Jung, né? A torta e a direito, contra todas as esperanças, bom, ajudou ela em algum momento que o resto da vida ela aproveitou muito bem. Muito bem, se transformou nessa personagem que nós estamos conhecendo um pouco mais hoje, né? E que não se sabe por que demorou tanto, né? Bom, é inegável que fez bem a paciente, mas também foi uma tragédia do amor não correspondido. Assim como o caso Ana O. do Breuer, em seu primeiro atendimento, também a primeira experiência psicanalítica de Jung foi desastrosa, pelo manejo nada ortodoxo da relação transferencial. Mas deu motivo ao Freud, né, de escrever lá. Levou Freud a escrever vários artigos, entre 1912 e 1914, que são chamados de escritos técnicos, mas que eu prefiro chamar de escritos éticos, que todo o tema lá é ética, né? Que não se ensina técnica de psicanálise. Bom, então, aí Freud focou especialmente o conceito de transferência. O que é transferência? Bom, isso nós hoje sabemos muito melhor do que o Jung e os analistas do tempo de Freud, o que é transferência. Vamos ter aqui aulas sobre esse assunto, vamos ter que, em algum momento, esclarecer isso melhor. Bom, eu vou parar por aqui, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, rápida por enquanto, né? Daqui a pouco vamos fazer aí um intervalo. Quiserem perguntar alguma coisa não ficou clara. Foi muito resumido, telegráfico quase, né? Mas é para poder a gente reservar um pouco de tempo também para a questão que vocês estão esperançosos de fazer, que é a supervisão. Beleza? Fica a palavra Geraldino, aberta aí. eu queria Oi. completar um pouquinho com Sim? uma questão de referência mesmo, né? Então, o primeiro livro que saiu em relação a esse assunto foi esse aqui,
que é o Diário de uma Secreta Simetria, que é Uhum. de 1984. E aqui, o Aldo Carotenuto, que achou o baúzinho com as cartas da Sabina, organizou. Então, esse é um clássico assim, para esse assunto. Mas a Depois, Renata Kronberg cita muito esse cara aí. Como é que porque era o termo? Como é que chama? Ela foi ele tirou que tudo dele. achou em Genebra, ele estava assim, embaixo de um lugar, dentro de um lugar, ele achou, mas que raio de baúzinho é esse? Quando abre as cartas, os diários da Sabina e tal. Ela escrevia Depois, muito para o Freud e para o Jung. e para o Jung. Depois veio esse. Então, esse livro aqui já traz fragmentos das cartas Sim, que o Aldo achou e começou a publicar, mas começou. Depois tem esse aqui, que é da Sabine Richenbacher, que é de Jung a Freud, e faz todo um percurso da própria Sabina, da internação dela, do tempo de Munique, Viena, Berlim, período da Suíça e da União Soviética. Depois, há esse primeiro livro da própria Renata Kronberg, essa edição, se não me engano, de 2014. sim, é isso mesmo. Exato, que essa aqui seriam os 2 volumes, mas ficou só nesse, ela trocou de editora. Nesse, que agora sim, pela editora Blucher, que são as obras completas, no primeiro volume está a tese dela, capítulo 5º, sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia, que foi a tese dela para se formar em medicina. Sim. Curiosamente, ela termina a tese dizendo assim: peço licença para expressar minha mais sincera gratidão ao professor Bloiler pela bondosa permissão do uso do material, que o Bloiler foi o primeiro a estudar a esquizofrenia, inclusive ele usou o termo autismo para descrever como um dos componentes da esquizofrenia e tal, no hospital em que ela ficou internada e depois ela foi médica, nesse mesmo hospital. Uhum. E pelo valioso interesse que demonstrou pelo meu trabalho, assim como ao senhor doutor C.G. Carl Gustav Jung, pelo estímulo científico que recebi dele durante meus estudos. Muito científica. Muito científico. E depois, nessa perspectiva dos relançamentos e tal, a editora Artes e Ecos publicou esse, que é o texto na íntegra, A Destruição como Origem do Devir, Legal. traduzido direto do alemão, e é numa série chamada Escrita Psicanalítica. Eu sempre sugiro, pessoal, para vocês anotarem referências para a festa do livro na USP no fim do ano, que tem aquelas promoções, você nem sabe o que comprar, faz a lista, porque são livros muito legais. E o volume 2 dessa coleção da Blucher traz tudo sobre a questão da análise infantil. Então, se houver alguma dúvida se a Sabine Spielrein foi pioneira na análise de crianças, os textos dela, que estão aqui, Contribuições para o Conhecimento da Alma Infantil, Amor Maternal, Simbólica Animal e Fobia em um Menino, As Manifestações do Complexo de Édipo na Infância, sobre a questão do surgimento e desenvolvimento da linguagem oral. Olha o que ela viu também, sobre números difíceis de serem memorizados e problemas aritméticos. O pudor na criança, erotismo anal recalcado, análise rápida de uma fobia infantil. Esse texto que o Geraldino mencionou, A Origem das Palavras Infantis, Papai e Mamãe, algumas observações sobre os diversos estágios no desenvolvimento da linguagem. Piaget aí mamou. O processo reflexivo em uma criança de 2 anos e meio. Analogias entre o pensamento da criança, do afásico e o pensamento subconsciente. Desenhos infantis. E aí tem um capítulo que é da própria Renata Kronberg, que ela fala Sabine Spielrein, pioneira na psicanálise com crianças. Então, todos esses textos foram traduzidos diretamente do alemão, e o terceiro volume, que vai sair com a íntegra das cartas, com a íntegra dos diários e dos diálogos,
e as reflexões a respeito de por que é que ela não fugiu da cidade natal onde ela foi morta com as filhas. Por que que ela teve chance de fugir, mas não fugiu? Então, que ela dizia, aí faz aí várias conjecturas sobre a língua alemã, que salvou, que os alemães não seriam capazes de uma atrocidade. Tem várias hipóteses. Né? Vamos ver quando vai sair o volume 3. Era esse complemento que eu queria fazer, e aí a Roberta já está com a mão levantada lá. Eu não levanto a mãozinha aqui, porque às vezes que eu levantei, meu cai, eu não sei o que acontece. Eu assisti os 2 filmes, né? Porque eu não tinha ainda acesso aos livros, e eu achei interessante porque parece que um complementa o outro, né? E tudo isso que vocês estão falando aparece nos 2 filmes. E uma coisa que eu pensei, né? É assim, ela não teve muito foco, né? Por ela ser mulher, eu pensei isso, né? Por ela ser mulher. Porque, né, você até comentou, né, Helena, que o Piaget mamou dela, né? E no primeiro filme, eles apresentam muitas coisas que tem no primeiro filme que não tem no segundo, né? E eu achei também bem legal isso, né? E eles apresentam a creche branca, né? Que ela construiu acho que em Moscou, né? E quando ela foi também morta, né, na sinagoga, né? E ela diz uma coisa assim que para mim foi o que mais me chamou a atenção, né? Que ela diz assim que ela tinha que fazer alguma coisa pela humanidade, né? Não sei se foi dessa forma, mas que ela tinha que fazer alguma coisa pela humanidade, né? Algo que pudesse mudar a vida de alguém, né? Das pessoas, né? E no primeiro filme, que é o Jornada da Alma, né? Eles até colocam um personagem ali que foi o primeiro caso dela assim, infantil que ela conseguiu, vamos falar assim, não sei se salvar, né? Mas que fez diferença, muita diferença na vida dele, né? Ele disse que até tinha uma foto dela do lado da cabeceira da cama, alguma coisa assim, né? Eu achei bem legal, assim. Eu até procurei o livro para comprar, mas eu falei, não vou dar conta de ler, né? E aí eu resolvi ver os filmes e achei muito legal ver os 2 filmes juntos, que acho que complementou, assim. Tem todas essas coisas que o Geraldino colocou, né? Do Freud falar que o Jung era um cara ariano, né? Dá a se entender ali, né? Aquela coisa dela, que ele ter alguma simpatia, não sei se pode falar assim, né, pelo nazismo, né, não sei. E quando ela foi morta também, né, aquilo que ele sentiu ali, né, no filme passa, é lógico que tem toda a coisa do filme também. Mas achei bem legal, assim, complementou muito, assim, que Geraldino colocou, né? Queria só dar esse parecer e obrigada por isso. Roberta, deixa eu fazer uma pequena observação, já está passando um pouco da hora, mas é o seguinte, você citou aí uma escola que ela fundou, que era Casa Branca, né? Uma coisa assim, Casa Branca. Creche Branca. Creche Branca porque ela era branca por dentro. Sim. Então, ali ela atendia crianças pequenas, seus 3, 4, 5 anos. Dava aulas para as crianças dessa idade, aulas sobre sexualidade, com a coisa mais aberta que podia ser, não tinha problema, não tinha segredo nenhum, era científico, aí era científico mesmo. Mostrar para as crianças a sexualidade, como é que é, e o pessoal ficava escandalizado. Mas você citou aí uma criança que participou das aulas com ela. Não sei se você deve ter visto lá no filme. Essa criança aparece no filme, ele já velhinho. Quem era aquela criança? Era o filho do Stalin. Olha só. E ela, é isso mesmo.
E ela chegou a falar, se o Stalin fizesse análise, eu curava ele, o próprio Stalin. O filho ela curou. E assim, né, acho que o afeto maior, né, dela entender, né, de ter por ele, quando ela descobre que é o filho do Stalin, né, que no início ela nem sabe quem é, né, e aí ela fala assim, bom, dá para entender por que ele é assim, né. Ele não falava nada, era um menino, só assim rapidinho, quem não viu o filme, ele ficava escondido debaixo da mesa, não agia nada, não fazia nenhuma reação durante a aula. E não se aproximava de ninguém, não falava com ninguém, ficava com as mãos fechadas. Exato. Qual foi o método que ela utilizou? Ela levou um macaquinho para a aula, botou o macaquinho tocando piano, o menino se abriu totalmente. Aquele monte de gente que tinha lá não conseguiram ter nenhum efeito, mas o macaco salvou o filho do Stalin. Ele se abriu. Olha só que coisas mágicas, né, que às vezes acontecem na psicanálise. Bom, mas Eu olha, coloquei, eu estou estudando psicanálise há uns 40 anos, né? Só nos últimos anos, agora que eu fui conhecer a tal da Sabina. Que coisa esquisita, como é que ficou assim, deletada? É uma história tão mas, importante. Geraldina, tem algumas conjecturas também, pelo fato dela ter tido o diagnóstico de psicótica. Alguns autores chamavam de psicótica, que também, por ser mulher, por ser psicótica, tem várias brechas para se pensar nesse silenciamento da Sim. história dela tão importante. E essa coisa de ter uma mísera nota de rodapé num texto que fala fundamentalmente de um conceito que ela, 10 anos antes, havia Exatamente. trabalhado com Exatamente. base biológica, científica. Eu coloquei no chat, gente, um artigo que fala Sabine Spielrein, seu lugar na história da psicanálise e sua representação no cinema, em que ele problematiza os filmes e explicando, não são documentários, então tem uma parte romanceada, mas que tem muita fundamentação ali. Vocês podem acessar pelo link. E a Casa Branca, o Berçário Branco, que foi criado pela Vera Schmidt, e a Sabina foi uma das pessoas ali que foi convidada para trabalhar, e esse conceito de Berçário Branco e tal. Era para completar isso. Beleza. É interessante que você citou um livro aí, escrito por uma mulher que chamava Sabina também, né? É aquela pesquisadora que aparece no filme, quem sabe? Porque ela chamava de Sabina. No filme se fala dela, que ela chamava Sabina e foi pesquisar a vida da Sabina. Interessante. Exato. Não, e uma das filhas da Sabine Spielrein se chamava Renata. E tem a Ah, Renata Kronberg e a Renata Adler que fez a tradução. Então, às vezes fala Renatinha. E eu tive o privilégio, eu fiz minha formação no SED Sapiense, no ano em que a Renata estava trabalhando nesses 2 livros, eu fui aluna dela. Então, a gente trabalhou nesses rascunhos. A gente comentava, a gente palpitava e tudo mais para os 2 volumes. Então, eu tenho um apego muito grande com esse trabalho, porque foi um trabalho minucioso, extenuante, encabeçado pela Renata Kronberg, mas a muitas mãos. Porque aí um conhecia alguém que conhecia tal coisa, e assim essa capilarização. E é isso, né, Geraldino? Uma pessoa dessa importância segue absurdamente desconhecida pela imensa maioria dos psicanalistas, e às vezes e por 2 vertentes. Tem essa vertente da pulsão de morte, mas tem a vertente da psicanálise infantil. Fica assim, Melanie Klein e Ana Freud. Gente, antes das 2, quando tudo era mato, teve essa Sabine Spielrein. Por isso que a gente incluiu na programação do curso. beleza. E posso Muito perguntar bom mais ter uma coisinha? incluído, muito bom. Ai, desculpa. Não, imagina, só estou elogiando por terem incluído isso, essa riqueza no curso. Muito bom. Sim, né? Agradeço também, porque eu não conhecia tanto, já tinha visto o filme, mas não tinha me emocionado, mas não sabia por que também ela não ter, né? Mas eu queria perguntar uma coisa, não sei se
No segundo filme, que é o da teoria, né? Método Purity. Isso. Ele fala que ele dá a entender, foi o que eu, né, achei, que ela chega nessa coisa da destruição, né, da pulsão de destruição, muito assim, relacionada à vida dela. Eu não sei se eles fizeram uma coisa que parecia que dava a entender isso, né? Ela chega a esse pensamento, né? Quando ela fala para o Freud ali, as cenas antes faz entender que ela chega a isso pela história de vida dela. Tem a ver isso? Eu acho que faz todo sentido. Porque o livro dela, assim, a destruição pode levar a alguma coisa boa no futuro. O que aconteceu com ela? Ela passou por aquela dificuldade toda, né? Aquele fechamento total, ela ficava escondida. Hoje nós estamos discutindo tanta coisa bonita que ela fez. Então, o título do livro é isso mesmo, é a biografia dela, né? Pela destruição inicial, né? Ao que ela construiu depois, né? É tão admirável. Mas aqui, quando os filmes apareceram, ainda não havia muitas informações a respeito dela, então eles deram uma certa impressão de que aquilo era um romance, estavam não, é assim mesmo, a vida dela foi aquilo, né? Então, e a primeira grande crise que ela teve, o primeiro grande surto, foi quando ela anunciou também que ela queria fazer medicina, e a família não queria de modo algum. E aí ela parou de falar russo, ficou falando só alemão, e foi internada. A primeira internação dela teve a ver com isso. Então, isso que o Geraldino trouxe, de que o tratamento, mesmo, como diria minha bisavó, stronzo, surtiu algum efeito, porque ela, afinal, conseguiu, inclusive, fazer medicina e ser médica no hospital em que ela tinha ficado internada. Não foi pouca coisa. E foi aceita na sociedade. Então, eu acho que tem aí um trajeto louvável que vai para além dessa questão ficcional. Com a publicação do terceiro volume, essas questões vão ficar ainda um pouco mais claras. O que, afinal de contas, essas cartas trouxeram, como foi essa sublimação da vivência, da produção, desse romance dela com Jung. O que, nesse artigo que eu postei no chat, fica evidente é que, assim, o quanto é importante pensar que ela foi muito além de uma paciente / amante do Jung. Toda essa pujança intelectual, e ela era pianista, teve um tempo que ela desencanou da psicanálise e viveu de música. Então, uma biografia riquíssima, com essa dificuldade toda de uma época de penúria, né? De horrores e penúria. Guerra para todo lado, né? Guerra. Logo Rússia, Alemanha, Freud, e ela desfrutou o auge de uma psicanálise em que ser psicanalista dava status, isso, aquilo, e é derrocada. Porque a hora que entra o regime e que não podia nem falar a palavra psicanálise, foi a clandestinidade, que aí foi outro movimento da vida dela de enfrentamento e superação. Porém, nessa possibilidade dela ir embora para se salvar e salvar as filhas, ela não foi e foi fuzilada com as filhas junto, né? Esse final é avassalador para mim, ainda não superei, gente. Desde que eu vi pela primeira vez, que eu li, nossa, que fim triste, né? De uma personalidade tão brilhante. A gente quer outro final, né? A gente quer outro final para a história, é incrível. Eu só queria colocar, só para complementar também isso que a Helena acabou de falar, que eu também, quando vocês falaram, né, o quanto é importante trazer isso que ficou meio encoberto, ou que não aparece muito na história da psicanálise, né? Eu não sabia, quando eu assisti, acho que foi a Helena que botou um vídeo, né, da Renata, dando uma entrevista, né? Essa questão da derrocada, né? Eu não sabia o anterior, eu não sabia que tinha havido uma psicanálise, ela até coloca isso, né? Pela primeira vez na história,
bancada pelo Estado, né? Como algo que o Estado, né, financiava como, enfim, né, como um método. Isso era uma coisa que eu não sabia, nunca tinha escutado falar da psicanálise na Rússia, né? Só essa questão, claro, do totalitarismo, quando não se podia falar nem psicanalista, nem poeta, nem escritor, mas o anterior eu não sabia. Eu achei muito interessante isso, não sabia que já teve esse investimento, né? Uma psicanálise que o Estado assumia como algo da saúde, do tratamento, né? Achei isso muito legal de saber. E a tese da Renata Kronberg foi a tese de doutorado, O Amor que Ousa Dizer Seu Nome, Sabine Spielrein, pioneira da psicanálise, apresentada no Instituto de Psicologia da USP em 2008. Então, e aí a Renata bombou. Quando você digita Renata Kronberg, tem incontáveis entrevistas, aulas e coisas disponíveis na internet. E essa paixão dela por essa pioneira. E a gente ficou apaixonado também. Todo mundo da minha turma, qualquer coisa que fale de psicanálise em termos de história, a gente faz questão de dedicar um bom tempo para Sabine Spielrein, e até numa tentativa de capilarizar esse conhecimento, divulgar e trazer os saberes que ela trabalhou tão bem, principalmente da análise infantil, porque ficou muito confortável. Melanie Klein, caso Dick, 1928, primeiro caso de autismo, Ana Freud, blá, blá, blá. E agora a gente está trazendo uma outra vertente, né? A Aline está com a mão levantada. Para mim não está aparecendo, eu acho que eu levantei 2 vezes, desculpa. Eu queria saber se tem alguma informação, Helena, sobre se o Lacan leu alguma coisa, já teve alguma citação dela, porque quando vocês falaram aqui desse texto que ela fala das crianças, da origem do mamãe e papai, né? Bem antes de toda a linguística que o Lacan teve acesso. Você já viu em algum texto do Lacan alguma referência, se ela influenciou também nesse fato? Isso que o Geraldino está mostrando, gente, chama-se Index, e das obras do Lacan. Não sei se vocês conhecem. O Index é assim, pega um verbete e todo lugar da obra inteira em que aquele verbete foi mencionado está listado, está elencado ali. Então, é um trabalho hercúleo. Eu fui uma das autoras e uma das tradutoras. E o primeiro exemplar que eu ganhei, eu dei de presente para o Geraldino. Achou aí, Geraldino? Não, ainda não. Estou procurando ainda não achei. Eu acho que não tem. Porque é uma influência muito... É riquíssimo isso que a gente está vendo aqui, né? Porque você vê uma mulher antes... Quer dizer, presa num tempo, mas bem à frente do seu tempo também, ao lado ali de Freud, falando de assuntos que Lacan vem trazer depois, né? É muito, muito curioso isso, muito rico. Eu não tenho realmente de cabeça a referência, me parece que não tem, nem no Index, mas eu vou depois perguntar para a Michele Roman Faria, que é o Index Lacan vivo, tudo que tem ali do Lacan, a Michele sabe e manja. Mas é uma excelente pergunta, Aline, porque não só a questão da linguística, como a própria questão da chamada psicologia genética do Piaget, é toda pautada na Sabina. A Sabina trouxe a questão das etapas. Não sei se vocês sabem, o Piaget criou a psicologia chamada genética, não por genética dos genes, mas genética porque trata do gênesis, da origem do pensamento e da linguagem. Então, tem Piaget, Vygotsky, Luria, vários pensadores dedicados a entender a origem do pensamento. E o Piaget, como foi... Genética, né, professora? Oi? Acho que até dá um nome psicogenética na universidade, não é isso? Alguns autores, em alguns lugares eles fazem uma fusão ali, criam esse neologismo, mas assim como o Jung é uma psicologia chamada de analítica, não é psicanálise, tem a psicologia genética do Piaget, que não é com os genes no sentido do DNA,
no sentido de origem. E essas fontes, conforme a gente vai conhecendo mais e entendendo a profundidade, porque a Sabina Spielrein escreveu muitos artigos em importantes revistas científicas de psicanálise. Não é dizer que ela fez um gibizinho que publicou na vizinhança. E mesmo assim ela foi esquecida, negligenciada, sei lá que adjetivo que a gente dá, né, Geraldino? Mas, assim, eu conheci Sabina há muito pouco tempo também, por conta Helena, da... Oi. quando eu não sei se você, acho que foi o Geraldino que falou, é que a linguagem não se desliga da lei. Acho que foi você que falou, né, Geraldino, que eu anotei aqui. E aí foi logo quando você falou sobre a origem das palavras que ela analisava, mamãe e papai. E tem muito isso, porque, por exemplo, em sala de aula, quando a gente vai falar sobre gramática, a gente fala da gramática internalizada. E essa gramática que você cita, que é aquela que você aprende com os seus semelhantes, né, naquele convívio social. Esse linguagem não se desliga da lei é nesse sentido de que a criança já é induzida a chamar mamãe. Quem traz isso para ela é o pai e a mãe, né? Ou pelo menos aqueles que a circundam, assim. Foi isso que você quis dizer dessa que a linguagem ela não se desliga da lei, que vem de uma autoridade? Olha, teoricamente é exatamente isso. A diferença é entre o ínfans é aquele que não fala. A palavra em latim, ínfans, não fala ainda. Quando ele não fala, ele está em pleno gozo com a mãe, com o pai, filho, né? Ele não precisa de nada, não falta nada. Ele acha que não falta nada. É uma coisa imaginária da parte dele. Então, ele está no imaginário. Está feliz da vida, sua majestade, o reizinho e tal. A partir do momento que a criança começa a falar qualquer coisa, ela está entrando no simbólico, ela está percebendo que existe falta. Alguma coisa está faltando, então eu preciso chamar mãe, pai, vem cá. Vai. Então já está entrando no simbólico. Aquilo que era gozo agora se transforma simplesmente em desejo. O desejo agora é que minha mãe venha cuidar de mim, né? E o desejo também tem a ver com a falta, enfim. Começou a falar, está entrando na lei. O simbólico. O simbólico é a lei, é isso aí, né? E por quê? Porque tem alguma coisa faltando. Então, aquilo que falta, a gente fala. Né? Se não falta nada, pode ficar em silêncio, não tem problema nenhum. Por isso é o ênfase, que não fala. Beleza? Então, é mais ou menos aí mesmo. Inconsciente estruturado como linguagem. Lacan. Cura pela palavra. Freud. E é interessante essa curiosidade, né, da Sabina de ter examinado exatamente que valor e que momento, que importância tem para a criança começar a falar papai e mamãe. Porque ela agora está falando daquilo. Antes ela só se deliciava com aquilo, se divertia com aquilo, tudo bem. Era muito engraçado, muito bom, muito agradável, muito confortável. Mas agora não, precisa tratar essas pessoas aí com nome. Mamãe para lá, papai para cá. A lei está entrando aí. Bom, eu não achei aqui no índex do Lacan o nome da Sabina. Né? Também nunca me lembro de nunca ter lido em lugar nenhum. Né? Eu não achei. Eu vou Eu não olhar. achei. Você não achou nada também, Não Helena? achei, também não achei Jean Piaget. Eu vou perguntar para a Michelle e para o Henry Crutzen, que é o autor. O Sei, Henry deve saber também. Se tem sei. ou não esse link, e se via linguística, ou se não houve, né? Se ele também Uhum, não conheceu. sei. Uhum. Muito bem. Mais alguma coisa? Quem não viu nenhum dos dois filmes, veja, viu pelo menos um. São muito bonitos. Todos dois muito bonitos.
Helena, que tal fazer o intervalo e depois a gente voltar para a supervisão? Acho bom. Olha, a Regiane também. Intervalinho? Sim, intervalinho. Aqui são 15 para as Agora que eu 9. vi. 10 minutinhos, dá tempo? Acho que dá, né? Tranquilo. Acho que sim. Eu vou pausar a gravação e então em 10 minutinhos a gente volta. Beleza. Já já. Até mais.